Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da nossa lição 9, o sábado do Novo Testamento, e vamos estudar o segundo tópico, que tem como título A Crucifixão. Então, segunda-feira, 22 de maio, a pergunta A traz o seguinte: como sabemos que crucificaram Jesus no dia da preparação? Que dia é este? Então, um texto muito conhecido de Lucas 23, do capítulo 52 a 56, vem trazendo: E este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado do madeiro, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado, numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e começava o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, esse texto de Lucas é muito conhecido. Inclusive, o texto aqui dizia que amanhecia o sábado, mas está errado. A tradução original do latim, mesmo do grego ou do hebraico, seja a tradução que for, diz que começava o sábado. Então, alguns tradutores colocam ali na versão amanhecia, não tinha como, porque se era o dia de preparação e todo o evento que aconteceram ali, todo aquele evento que aconteceu não gerou a noite inteira, a madrugada inteira. Então aquilo estava começando o sábado, porque já era o pôr do sol, né? E o relato de Marcos confirma chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então aqui vem trazendo esses dois textos, são um texto muito conhecido, o texto que, conforme a tradução, um fala amanhecia, outro fala começava, mas na verdade é que o sábado estava começando e era a tardezinha de sexta-feira, após tirar Jesus do madeiro. A pena inspirada em Desejado a Todas as Nações, página 774, traz o seguinte relato: Aquele foi um sábado inesquecível não só para os aflitos discípulos, mas também para os sacerdotes, príncipes, escribas e povo. Ao pôr do sol da tarde do dia de preparação, as trombetas soaram, significando que o sábado havia começado. O povo observou a Páscoa por certo, mas aquele a quem ela apontava fora morto por mãos iníquas e jazia no túmulo de José. Então aqui estavam todos numa euforia, digamos assim, da parte daqueles que participaram ali na crucifixão de Cristo, e aflição daqueles que também estavam sem notícias, sem saber, ou desnorteados, digamos assim, com a morte de Jesus. Então os príncipes, escribas, povos, todos estavam, aquilo comoveu aquela época toda. Ainda continuando a leitura no mesmo Desejado a Todas as Nações, mas já páginas 769 e 770 diz: Por fim, Jesus descansou. O longo dia de vergonha e tortura havia terminado. Enquanto os últimos raios de sol poente anunciavam a chegada do sábado, o Filho de Deus jazia em silêncio no túmulo de José. Com sua obra concluída e as mãos cruzadas em paz sobre o peito, descansou durante as horas sagradas do dia de sábado. Naquele momento, Jesus descansava da obra da redenção, e ainda que houvesse tristeza entre os que o amavam na terra, mesmo assim havia alegria no céu. A promessa do futuro era gloriosa aos olhos do ser celestial. Uma criação restaurada, uma raça redimida, após ter vencido o pecado, jamais poderia cair. Deus e os anjos contemplaram esse resultado que flui da obra completa de Cristo. O dia em que Jesus descansou está sempre ligado a essa cena, pois sua obra é perfeita e tudo quanto faz Deus durará eternamente. Quando a restauração de tudo, que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, acontecer, o sábado da criação, o dia em que Jesus descansou no túmulo de José de Arimateia, ainda está um momento de repouso e alegria. Céu e terra se unirão em louvor, pois de um sábado a outro, como diz Isaías, as nações dos salvos se prostrarão em alegre louvor a Deus e ao Cordeiro. Então aqui temos
A resposta completa: Jesus foi crucificado numa sexta-feira, foi chamado uma sexta-feira santa, devido o que ocorreu, né? Hoje é chamado assim, mas devido ao que ocorreu. Mas era sexta-feira, era o dia da preparação, e as mulheres nem ousaram embalsamar o corpo de Cristo, de tão sagrado, de tão a sério que levavam o sábado. Deixaram para fazer esse trabalho após o pôr do sol de sábado, né? Veremos à frente. Pergunta B. Por que os crentes não terminaram de preparar o corpo de Cristo para o primeiro sábado após a crucifixão? Então vamos novamente ver ali o versículo 56 de Lucas 23, diz: E voltando elas, prepararam especiarias e ungüento e, no sábado, repousaram conforme o mandamento. Portanto, aqui, por que é que não terminaram? Para o repouso sabático. Marcos 15, 42 a 47 traz o seguinte: E, chegada a tarde, porquanto era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou do que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E, tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e, tirando-o da cruz, envolveu nele e depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então vemos aqui a situação, novamente a situação do sábado, era o dia da preparação, era o dia ali antecedente ao sábado, iniciava ali, estava às portas já, né, de começar o sábado, e elas voltaram, prepararam especiarias no unguento, no sábado repousaram conforme o mandamento. Primeiro escrito, página 181, traz ali uma frase de complemento, diz assim: Os discípulos repousaram no sábado, lamentando a morte do Senhor, ao passo que Jesus, o Rei da Glória, jazia no sepulcro. Portanto, aqui está. Então, foram as mulheres prepararam especiarias, mas repousaram, e Cristo também estava em repouso no seu leito de morte, ali como homem, né, estava morto, e durante as horas do sábado. Pergunta C. Quando pretendiam completar a tarefa? Então, Marcos aqui traz a indicação. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Portanto, foram de manhã cedo lá, porque à noite não tem luz, né? No sábado à noite. Portanto, ao nascer do sol, foram lá fazer o trabalho da unção de Cristo. Então, fica bem claro para nós aqui que a crucifixão foi feita numa sexta-feira, realmente, e depois Jesus entregou seu espírito ao Pai, e até os soldados foram confirmar, né? Diz, não, ele já está morto. Os outros ladrões foram quebrados as pernas para morrer, e esse aqui não foi, e no caso de Jesus não, ele foi espetado com uma lança, e confirmaram a sua morte. E ele então, José de Arimateia, pediu o corpo a Pilatos, Pilatos permitiu, foi envolvido no lençol fino, foi colocado no sepulcro, e as mulheres viram que não dava tempo, então elas foram-se embora, prepararam especiarias, ungüentos e repousaram nos sábados, conforme o mandamento que era lhe dito. Então devemos ter a noção disso, esse é um detalhe importante para relacionar o vínculo do sábado ao Novo Testamento e a confirmação do sábado com a morte de Cristo. Aqueles que eram mais próximos a eles continuaram a guardar o sábado após a sua morte. Portanto, é importante nós termos noção disso, e há outros textos, né, que confirmam isso, mas aqui está uma palazinha desse aspecto. Deus nos ajuda a entender esse assunto, que é importante nós levarmos esse conhecimento a outros que não conhecem. E volto sempre a dizer, nunca tire a fé de uma pessoa, apenas acrescenta o sábado, não diga que o domingo é ou deixa de ser.
Acrescenta o sábado no seu conteúdo completo e deixa o Espírito Santo fazer a obra. É assim que devemos trabalhar. Então, Deus sua graça abençoe para isso, possamos entender e levar esse conhecimento a outros. É meu sincero desejo de oração.